Quero te fazer uma pergunta. Você gosta de ser você? Você gosta de habitar os seus pensamentos e as suas emoções? Como é ser você? Como é estar aí dentro? É bom? É confortável? É flutuante? É sobre isso que eu quero falar com você, sobre esse estado de ser. Quando falamos em habitar a mente, vocês sabiam que nós temos, em média, 50 mil pensamentos por dia? Sim, a nossa tela mental produz, em média, 50 mil pensamentos. E existe uma tendência nesses pensamentos. A maioria deles são repetitivos e são negativos. Esse excesso de pensamentos, de movimento mental e a falta de ordem da nossa habilidade de lidar com esses pensamentos tem causado muitos danos e prejuízos, não só à nossa saúde, mas em nossas vidas. Nós estamos enfrentando, por conta disso, quadros de ansiedade generalizada, estresse e também depressão. E quando a gente fala sobre esse movimento mental desgovernado e acelerado, a gente compreende que, às vezes, a nossa fadiga, aquela sensação de exaustão, não vem apenas das nossas tarefas e do nosso movimento físico, mas vem principalmente da nossa fadiga mental. Exemplo fácil é quando você tem um momento, um tempo que você até consegue tirar aquela folguinha e você para. Ou para e senta no sofá, em frente à TV, mas mesmo no momento de descanso, você não consegue descansar. Você não consegue desligar. Por quê? Mesmo com o seu corpo parado, o que está em movimento? A sua mente. E isso gera uma fadiga, um estresse enorme no nosso sistema. O curioso é que a gente chega nesse mundo e a gente aprende tantas coisas com os adultos ao nosso redor, e nós somos, além disso, alfabetizados, mas de fato ninguém nos ensina a organizar, lidar com os nossos pensamentos e lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. E por falar em aprender, eu sei que se esse vídeo chegou até você, é porque você já é uma pessoa aplicada em estudos, em desenvolvimento humano, em autoconhecimento. E aí está um ponto muito importante. Nós estamos numa era da informação. Então nós temos informação, nós temos muita facilidade para adquirir conhecimento. E acontece que muitas de nós vamos num processo incessante e incansável de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, mas que tudo isso se acumula na mente intelectual. E existe uma distância enorme entre a mente intelectual e o que eu sinto e vivo na minha realidade. Acontece que quem se empenha nesse processo, muitas vezes se sente frustrada e com um sentimento até de culpa, de autocobrança, de como é que eu sei tudo isso? Como eu sei como eu funciono e todos os mecanismos, onde eu estou derrapando, e mesmo assim eu não consigo transformar a minha vida. E quanto mais a gente sabe e não consegue aplicar, ou seja, transformar a nossa vida, unir conhecimento com sentimento e ações, é aquela sensação de saber, mas não viver o que sabe. E isso sem falar na instabilidade emocional. Sabe aquela sensação de que a gente até acorda bem e com uma predisposição emocional, um bem-estar, mas ao longo do dia, de acordo com as situações que vamos nos deparando ou pessoas que a gente vai encontrar, o nosso emocional começa a entrar em flutuação. O emocional em flutuação impacta diretamente no nosso bem-estar e nos nossos resultados. Por quê? Um dia eu acordo empolgada em fazer algo, em mudar algo na minha vida, e no outro dia eu já não tenho essa mesma empolgação. E um desgaste que vai apagando a nossa alegria, o nosso entusiasmo. Nós vamos deixando de nos olhar e priorizar. E com essas flutuações e frustrações, nós vamos abandonando sonhos, abandonando esperança e desejo do novo. Mas aqui, nesse vídeo, eu já quero te entregar um segredo. Existe um segredo
algo que vai transformar exatamente tudo isso. O seu mental, o seu emocional, a sua energia e a sua manifestação. Algo que tem o poder de mudar essa sobrecarga mental, essas oscilações emocionais, essa insegurança, a ansiedade, o estresse, aquela sensação de estar presa em padrões repetitivos que você já até sabe que tem e não consegue liberar, falta de clareza, de propósito de vida. A resposta e o mecanismo para transformar tudo isso está na inteligência espiritual. Sim, a inteligência aplicada. Nós estamos vivendo uma era de inteligência artificial. E veja como isso é curioso. A inteligência artificial já superou a passos largos a inteligência humana. E o que nos diferencia é a sabedoria, a consciência, a inteligência espiritual. E é somente essa inteligência que muda a nossa visão, entendimento de vida, da nossa vida, que restaura o nosso bem-estar mental, o nosso equilíbrio emocional, restaura o nosso poder pessoal, sendo direcionado para um propósito claro. Mas aí vem um grande ponto. Dalila, eu sei tantas coisas, mas como aplicar? Como aplicar? Daí vem o MIS, Mulheres com Independência Sagrada. O MIS é uma jornada, uma travessia, um método exclusivo criado por mim, pelas minhas necessidades. Eu vivi um golpe muito grande, isso tem um pouco mais de um ano, e eu tive que aprender a colocar em prática uma visão espiritual, como vivenciar a espiritualidade na prática. Sim, eu tive que aprender a coordenar, ordenar, educar os meus pensamentos. Eu tive que aprender a equilibrar as minhas emoções. Eu tive que aprender a enxergar a vida de uma outra maneira, para não só viver com mais leveza, mas com mais confiança e esperança e resgatando e manifestando os meus sonhos, a minha autenticidade aqui. Então o MIS nasce de uma necessidade, de uma verdade da qual há mais de 15 anos eu colecionava muito conhecimento e nessa fase da vida eu fui ao meu laboratório e coloquei isso na prática. Resultado é uma vida, primeiro que é gostar de ser você, gostar de habitar o seu ser, gostar dos seus pensamentos, entender que a sua mente não é para viver com esse looping de pensamentos. A sua mente é uma ferramenta do seu espírito no seu processo criativo. Entender que os nossos sentimentos podem estar conectados à fonte e viver num estado de bem-estar, de harmonia, de alegria, de desejos e entusiasmos. É viver uma vida autoconfiante e com clareza de propósito. Por que estamos aqui? Qual é o sentido de sermos todos humanos, mas num formato particular? O que é a sua particularidade, a sua autenticidade, o que você veio fazer aqui? Por isso, o MIS não é mais um curso. O MIS é o seu despertar espiritual, numa jornada de 7 semanas. A cada semana, um encontro ao vivo e que também fica gravado para que você assista no melhor momento do seu dia. Além desses encontros, que são pontos de nutrição espiritual, não é mais um curso que você vai ficar lá, papel e caneta, e tendo que estudar. Não é aqui. O MIS é aqui, ó. É ligar a antena, é entender a verdade da vida. 7 reprogramações. Nós não vamos só ficar na teoria, nós vamos praticar. E é exatamente isso que vai formar a ponte para que todo o seu conhecimento se torne sabedoria e que sua vida seja de fato transformada. São 7 programações, reprogramações emocionais e reprogramação mental, ativação espiritual. Além disso, você recebe a cada semana um diário de travessia, onde você vai anotar os seus insights, e um diário onde vai balizar todo o seu desenvolvimento nessa jornada de travessia.
E hoje o meu convite é para você, entendendo que existe um chamado para a nova humanidade adquirir, desenvolver essa inteligência espiritual. Não é só um chamado para você, é um chamado coletivo. Por isso, se você sente no seu coração que você já tentou de todas as ferramentas e ainda você se vê no mesmo ponto, estagnado, vivendo uma vida desconfortável internamente e bloqueada dos seus sonhos, dos seus desejos, sentindo só o cansaço e a fadiga do seu dia a dia, entenda que esse chamado é para você. O MIS é um valor acessível, porque ele foi criado para que todas as mulheres tenham acesso a essa transformação. O MIS é um investimento único de R$ 897 para essa travessia completa de 7 semanas. E mais, bônus! Para as 10 primeiras inscritas, o mapa de nascimento, um estudo lindo e sagrado do Antigo Egito, que mostra o propósito da sua chegada aqui. O que você veio desenvolver, o que você veio aprender e o que você traz de dons e talentos para manifestar aqui na sua passagem. Esse é um tipo de convite muito pontual, que vai direto no seu espírito. E se for o seu momento de finalmente despertar o seu poder espiritual, o MIS está aqui para você. O MIS une visão existencial, espiritualidade, ciência e matéria. Porque a verdadeira satisfação e felicidade já está em você. Está no seu espírito. Vamos despertar?